Beleza, gente? Vamos lá, estamos aí com o raciocínio lógico, professor Miguel Palmeira, estamos começando aí aqui do zero até a sua aprovação. Hoje a gente está com a aula 1 e a gente vai falar sobre lógica proposicional, tá? O início certinho, para quem não entende de nada, a gente vai começar do zero. Eu posso falar que a gente vai começar do zero, que a gente vai começar do assunto 1 de raciocínio lógico. Então, a gente vai pegar um pedaço da teoria, sempre vai ser teoria com questões, beleza? Então, vamos aqui. Então, para o raciocínio lógico, sempre a gente fala do conceito de proposição, tá? O conceito de proposição. Então, como é que a gente identifica uma proposição no raciocínio lógico? Olha direitinho que isso é o princípio fundamental do raciocínio lógico, tá? Proposição é tudo que você pode julgar. Então, quando você vai dar o julgamento de uma oração, eu tenho dois caminhos. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Ou ele é certo, ou ele é errado. Então, existem três princípios fundamentais da lógica, tá? O primeiro é o princípio da contradição. Princípio da contradição. O que ele quer dizer com o princípio da contradição? Ele significa que ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não pode ser os dois. Então, os dois dá conflito de pensamento. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. O que ele fala, o terceiro excluído? Ele diz que não temos uma terceira opção. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Você vê que o princípio do terceiro excluído é um complemento da contradição, beleza? E o terceiro princípio é o princípio da identidade. O que ele fala, o princípio da identidade? O princípio da identidade é bem clássico, né? Ele diz o seguinte: se for verdade, ele é verdadeiro; se for falso, há falsidade. Então, é uma coisa bem óbvia. Então, isso já foi questão de prova. Então, repetindo aqui, a proposição, tudo que você pode julgar, essa é a melhor dica. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Existem três princípios que regem o raciocínio lógico, que é o princípio da contradição, o princípio do terceiro excluído e o princípio da identidade. Bom, como a gente tem uma proposição que é tudo que pode julgar, então o que a gente vai analisar aqui? Bom, segue umas dicas de que não é uma proposição. Não é uma proposição. De âmbito geral, o que não seria uma proposição? As interrogativas. As frases interrogativas. Vamos dar um exemplo aqui. Onde você mora? Onde você mora? Eu estou fazendo uma pergunta. Dá para julgar? Dá para dizer se é verdadeiro ou falso? Logicamente que não. Então, as interrogativas não são proposições. O segundo exemplo, as exclamativas. As exclamativas, como por exemplo, puxa vida, também não dá para julgar. Você vê que não tem juízo de valor. Exclamativas, deixa eu dar uma olhada aqui. Exclamativas. Não tem juízo de valor. Terceira situação que não é uma proposição. As imperativas. As orações imperativas. Tire o sapato agora. Bom, as ordens, as orações imperativas também não têm juízo de valor, também não é uma proposição. Essas dicas aqui é que caem nos principais concursos, né, nas principais bancas, tipo a Copeve, a CESP, Fundação Carlos Chagas, a IBFC, enfim, dentre as outras. Já é uma questão de prova, então se liguem. A outra, deixa eu botar um exemplo aqui para vocês darem uma olhada, que é bem interessante, já foi questão de prova aqui. Ele foi o melhor Ele foi o melhor do ano. Ele foi o melhor do ano. Tá? Então, se você analisar essa oração aqui, ela não é interrogativa, porque ela não é uma pergunta. Ela não é exclamativa, tá? Ela também não é imperativa, porque não dá caso de ordem. Ela é uma declaração.
E se você analisar, a literatura, ela fala muito clara, tá? Inclusive na nossa apostila, que vocês vão olhar lá no PDF, toda proposição, ela é uma oração declarativa. Toda proposição, ela é uma oração declarativa. Se vocês analisarem aqui direitinho, ó, ele foi o melhor do ano. Se a gente for analisar, eu estou declarando, beleza? Eu estou fazendo uma declaração. Porém, cabe juízo de valor, gente? Dá uma olhadinha. Cabe juízo de valor? Ele foi o melhor do ano. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Pensa direitinho aí. Verdadeiro ou falso? Se você analisar, ele foi o melhor do ano. Quem que pode dizer que é verdadeiro? Quem que pode dizer que é falso? Analise. Cabe juízo de valor? Sabe por que não cabe? Você está falando de quem? Quem é ele? Existe um sujeito determinado? Como é que você sabe que se foi verdadeiro ou falso se o exemplo não diz de quem foi? Então, apesar de ser uma oração declarativa, ela não é uma proposição. Então, muita gente se engana no concurso, e inclusive caiu no Supremo Tribunal Federal, no concurso, numa prova de 2013, salvo me engano, que ele falou assim, ó, toda proposição é declarativa, mas nem toda declarativa é uma proposição. Certo ou errado? Questão CESP. Certo, porque toda proposição ela tem que ser necessariamente uma declaração, mas nem toda declarativa, como é o caso, não é uma proposição. Por que não? Porque não tem juízo de valor, a gente não tem como julgar, porque está faltando o quê? Um sujeito determinado. Tá, aí então, Miguel, ele se classifica como o quê? Já que não é interrogativa, não é exclamativa, não é imperativa. Aqui a gente já fala que é uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta, Miguel? Preste atenção, você que está aí em casa, tá? O que é uma sentença aberta? Ela falta informações. Quando é uma declaração que falta informações. Nesse caso, está faltando um sujeito determinado, tá? Então, quando falta um sujeito determinado, quando falta predicado, quando falta algum valor lógico, aí é uma sentença aberta, tá? Então, um exemplo bem clássico também de sentença aberta, olha só, sentença aberta. Cai bastante, gente, sentença aberta. Preste atenção, se a gente colocar x mais y é um número inteiro. Gente, e aí? Dá para julgar? O que vocês acham? X mais y é um número inteiro. Verdadeiro ou falso? E aí? O que vocês acham? Dá para saber se é inteiro, se é fracionário, se é decimal? Eu preciso saber o valor de x. Eu preciso saber o valor de y para saber se dá inteiro ou não. Então, quando você tiver incógnitas, tá? Quando você não saber os valores das variáveis, também é uma sentença aberta. De antemão, eu já poderia dizer que os paradoxos, para quem não lembra, o vocábulo do paradoxo são todas as orações assim que tem conflito de entendimento, né, de pensamento, né? São as contradições. De uma maneira geral, as promessas. E também os desejos. Os desejos, tá? Então, as interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas, paradoxos, promessas e desejos. Nenhum desses são proposições. Então, só lembrando, proposição é tudo que você pode julgar. Ou é verdadeiro ou é falso. Ela tem que ser necessariamente uma oração declarativa, ok? Tá, vamos lá. E os tipos de proposição, Miguel? Vamos dar uma... Vou apagar aqui. Vou dar um exemplo de uma proposição, tá? Tá. E, então, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Maceió é a capital de Alagoas.
Gente, e aí? Dá para fazer um julgamento? Maceió é a capital de Alagoas. Dá para dizer se é verdadeiro ou se é falso? Agora dá, né? Agora dá. Se a gente analisar aqui, aqui é verdadeiro. Então, isso aqui é uma proposição? Isso aqui é uma proposição. Aí eu pergunto a vocês, essa proposição aqui, essa oração aqui, você consegue dividir ela em mais de uma parte, em duas partes ou mais? Analise se você consegue. Analise se você fizer assim, ó, Maceió é. Isso aqui é uma proposição? A capital de Alagoas é outra proposição? Logicamente que não. Então, quando você não consegue dividir, a gente tem um nome. Aqui a gente chama de proposição simples ou proposição atômica. Proposição atômica é aquela que você não consegue dividir. Lembrando que toda proposição ela é representada por uma letra maiúscula. Toda proposição simples ela é representada por uma letra maiúscula, ok? Vamos ver o exemplo da proposição composta agora. Maceió é a capital de Alagoas e é a mais bela do Brasil. Maceió é a capital de Alagoas e é a mais bela do Brasil. Bom, se a gente analisar aqui, já não trata de uma proposição simples, porque aqui a gente tem como dividir a proposição, não é verdade? E tem a presença desse conectivo aqui, que é o responsável pela ligação das duas proposições simples, né, das duas orações. Então, eu já tenho aqui uma proposição, Maceió é a capital de Alagoas, vou batizar elas de A, e é a mais bela do Brasil. É a mais bela do Brasil, vou batizar de B. Aqui eu já tenho duas proposições simples, originando uma única proposição, que a gente classifica ela como proposição composta ou proposição molecular, ok? Então, a gente vai lembrar que toda proposição simples, ela é a resultante, a gente representa ela com uma letra maiúscula, e a proposição completa, a composta, ela já representa por uma letra minúscula. Por exemplo, a primeira, a proposição simples, a gente representou por A. A proposição composta, a gente já faz isso aqui, ó. Vou botar um Pzinho minúsculo, e aqui ela é A e B. Você vê que aqui tem a presença do conectivo. Você vê que geralmente a proposição composta você consegue dividir ela, tem a presença de conectivo, geralmente ela tem a presença de mais de um verbo, ok? Então, para a gente fazer uma geral agora, a gente viu o conceito de proposição. O que era o conceito de proposição? Tudo que pode ser julgado, tudo que tem juízo de valor. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Tem alguma coisa que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Se a gente for analisar, não é uma proposição, tá? Existem três princípios fundamentais da lógica. O princípio da contradição, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Segundo princípio, que é o do terceiro excluído, não existe uma terceira opção, só existe duas, ou é verdadeira ou ela é falsa. E o princípio da identidade, que diz que ele é verdadeiro, tá? A veracidade, e se há falsidade é porque ele é falso. Bom, depois a gente falou o quê? O que não seria uma proposição? Tá lembrado? Então, sem olhar o material aí, pensa, só pensa. Sem olhar o seu PDF, sem olhar as suas anotações. Primeiro, o que não é uma proposição? Vamos lá? As interrogativas, as imperativas, as exclamativas, as sentenças abertas. Lembra que é uma sentença aberta? Falei, tem 5 minutinhos. Qual foi? São aquelas que não têm a presença de sujeito determinado, não tem predicado. Está faltando o quê? Os dados
das variáveis, né? O que é que não é mais? Paradoxos, promessas, desejos. Aí eu falei que toda proposição ela tem que ser necessariamente uma oração declarativa. Dei um exemplo aqui. Maceió é a capital de Alagoas. A gente batizou como proposição simples, que é aquela que você não consegue dividir. Ou proposição atômica, né? Que pelo grego é indivisível. E quando você tem a presença de conectivo, quando você tem a presença de mais de uma oração, quando você tem a presença de mais de uma proposição simples, a gente batiza de proposição composta ou proposição molecular. Temos o exemplo de Maceió é a capital de Alagoas e é a mais bela do Brasil. Você vê que eu tenho duas proposições simples, originando uma composta. Batizei a primeira de A e a segunda de B. Ela tem como representação uma letra minúscula, A e B, com conectivo I. Falando em conectivo I, na nossa aula 2, né, a gente vai ver os conectivos. Eu tenho a aula 1 aqui, que a gente já falou sobre o conceito de proposição, que é o início, e aguardem que a gente vai para a aula 2, falando sobre os conectivos. E tabela verdade, é imperdível. Segue a sequência e obrigado por hoje e vá para a aula 2, que é imperdível.